Ninguém no Flamengo esperava que a notícia fosse explodir dessa forma. A janela de transferências sequer abriu, mas o que aconteceu nas últimas horas sacudiu a Gávea, incendiou a torcida e colocou o nome de Jorge Carrascal no centro da maior bomba do mercado europeu. Não é exagero dizer que pode ter começado aqui uma das negociações mais caras da história recente do futebol brasileiro. E antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se inscreva no canal agora e deixe o seu gostai, porque você vai entender por que essa história vai mexer diretamente com o futuro do Flamengo em 2026. O Olympique de Marseille, um dos clubes mais tradicionais da França, enviou ao Flamengo uma oferta considerada assombrosa, 15 milhões de euros, quase 100 milhões de reais, para tirar Carrascal imediatamente. E por mais absurdo que esse número já pareça, a real explosão veio depois, quando fontes internas revelaram que o Flamengo não apenas recusou, como estipulou um valor mínimo de 20 milhões de euros, algo na casa dos 130 milhões de reais, para sequer sentar à mesa de negociação. É aqui que você precisa prestar atenção, porque um clube europeu estaria disposto a investir tanto em um jogador que, teoricamente, ainda nem mostrou tudo aquilo que pode no Flamengo? A resposta está no nome de um treinador, Roberto De Zerbi. O comandante do Olympique é conhecido por ser obcecado por jogadores criativos, agressivos e capazes de quebrar marcações. E, segundo a imprensa francesa, De Zerbi enxerga Carrascal como uma peça perfeita para seu sistema ofensivo, algo próximo de um reforço imediato, pronto para assumir titularidade já no início do ano. Mas não para por aí. A proposta francesa inclui ainda bônus por metas, além de um percentual de futura venda, o que mostra que o Marseille acredita que Carrascal pode valorizar ainda mais na Europa. Isso não é comum, clubes europeus só colocam essa estrutura quando têm absoluta convicção de que o jogador pode explodir de maneira estrondosa. E qual é o impacto disso no Flamengo? Primeiro, Carrascal tem contrato até 2027. Segundo, ele vem de uma temporada sólida e com gols importantes, inclusive aquele gol decisivo na semifinal da Libertadores, no Maracanã, contra o Racing. Terceiro, Filipe Luís já deixou claro internamente que vê no colombiano um jogador vital para seu modelo de jogo em 2026. Ou seja, o Flamengo sabe que tem em mãos algo muito maior do que simples interesse europeu. Tem um ativo esportivo valorizado, jovem para os padrões europeus, técnico e ainda capaz de render financeiramente por mais anos. Por isso, a diretoria não cedeu. A recusa, na verdade, foi uma afirmação. Se quiser, paga o preço de craque. Caso contrário, ele fica. Mas existe um detalhe que poucos notaram. A proposta do Marseille chegou antes da abertura oficial da janela. Isso sugere uma urgência incomum, algo típico de clubes que já iniciam um projeto com peças definidas. Para muitos analistas, essa tentativa precoce já indica que o Marseille pode voltar com uma oferta ainda maior nas próximas semanas. E é aqui que a história ganha um ar explosivo. Será que o Flamengo está disposto a perder um dos seus jogadores mais talentosos justamente no momento em que Filipe Luís planeja reconstruir um sistema ofensivo baseado em mobilidade e técnica? Ou será que essa recusa é apenas o começo de uma disputa gigantesca por Carrascal, capaz de bater recordes de venda no clube? A verdade é que pela primeira vez desde que Carrascal chegou, a diretoria tem nas mãos uma decisão que vai impactar não apenas o elenco, mas todo o planejamento financeiro de 2026. E isso é só o começo. A recusa do Flamengo à proposta de quase 100 milhões de reais do Olympique de Marseille não foi apenas uma decisão burocrática, foi uma mensagem. Um recado direto ao mercado, à torcida e até aos próprios jogadores. O Flamengo não aceita mais ser visto como um clube vendedor por necessidade. Só vende quando quer, pelo preço que define e no momento adequado. E isso muda completamente o cenário ao redor de Jorge Carrascal. Afinal, estamos falando de um jogador que viveu oscilações, que chegou cercado de expectativas, que foi criticado, elogiado, duvidado e exaltado. Tudo no mesmo ano. Mas, mesmo assim, Carrascal conseguiu algo raro, virar peça-chave justamente na reta final da temporada, quando Filipe Luís o colocou como protagonista no meio-campo. A semifinal da Libertadores é o melhor exemplo disso. Naquele dia, no Maracanã, ele não foi apenas um jogador, ele foi o motor do time, o elemento inesperado que decidiu o jogo com um gol que simplesmente mudou a história da campanha. E sabe quem estava assistindo tudo isso? Os scouts europeus.
especialmente os do Olympique, que já enxergavam no colombiano características que se encaixam perfeitamente nos sistemas modernos: agressividade para pressionar, drible curto, passe vertical, intensidade sem bola e, principalmente, personalidade para decidir jogo grande. A Europa sempre procura esse tipo de jogador, mas o Flamengo, dessa vez, não quer ser o protagonista de mais uma despedida precoce. E aqui entra o ponto mais explosivo da história. Carrascal, internamente, não demonstrou vontade de sair. Pelo contrário, pessoas dentro do clube relatam que ele está confortável, feliz, identificado e, sobretudo, consciente de que está finalmente ganhando espaço em um ambiente competitivo, com uma comissão técnica que acredita nele. Isso pesa muito. Não é todo jogador sul-americano que se adapta tão rapidamente a um gigante como o Flamengo, onde a cobrança emocional é diária, pesada, sufocante para alguns e transformadora para outros. O colombiano já entendeu a essência da Gávea, já sentiu no Maracanã o peso que é marcar um gol decisivo, já percebeu o que representa vestir uma camisa que não perdoa erros, mas que recompensa com idolatria aqueles que ousam. O Olympique sabe disso, e sabe também que o Flamengo não está em posição frágil, por isso a pressão francesa vai aumentar, isso é inevitável. Mas o que pouca gente percebeu é o quanto essa negociação pode se tornar um divisor de águas no planejamento do Flamengo para 2026. Se o clube aceitar vender Carrascal por 20 milhões de euros, abriria espaço para investir pesado em outra peça criativa. E Filipe Luís já sinalizou que pretende ter um elenco mais vertical, mais leve e com mais opções entre linhas. Mas, se decidir segurar o colombiano, podemos ver em 2026 uma dupla que já começa a gerar expectativa na torcida: Carrascal e Saúl juntos. Com De La Cruz completando o triângulo, imagine a intensidade desse meio-campo, imagine a criatividade. Imagine o que isso significaria para um Flamengo que deve disputar novamente títulos em todas as frentes: Supercopa, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e, se tudo caminhar como esperado, mais uma chance internacional. É por isso que a diretoria não quis fechar negócio rapidamente, é por isso que não houve pressa, é por isso que o Flamengo endureceu a negociação logo de cara. Porque, pela primeira vez desde que Carrascal chegou, existe no clube uma convicção real de que o atleta pode ser protagonista e não apenas figurante. Um jogador de 27 anos, no auge físico, com margem técnica para crescer e com mercado internacional aquecido. Flávio, Marcos Braz, Boto, todos sabem que não se trata apenas de dinheiro, trata-se de estratégia, de projeto, de visão esportiva. E não podemos esquecer, se o Olympique ofereceu quase 100 milhões agora, sem a janela sequer ter aberto, imagine o valor que pode surgir em janeiro, quando outros clubes começarem a movimentar suas listas de reforços. Pode ser Premier League, pode ser Bundesliga, pode ser La Liga. O mercado todo sabe que, quando um europeu coloca dinheiro pesado, outro aparece para cobrir, mas também existe a possibilidade, cada vez mais real, de Carrascal ficar. E se isso acontecer, 2026 pode ser o ano da explosão definitiva do colombiano com o manto sagrado. Mas calma, porque isso ainda não é tudo. O que vem à tona na parte 3 é o que realmente muda a perspectiva da torcida e do próprio jogador. A verdade é que o Flamengo não está apenas avaliando uma proposta, o Flamengo está avaliando um momento, e isso muda completamente a forma como a diretoria reage ao mercado europeu. Porque o contexto de Carrascal vai muito além dos números financeiros, ele envolve ambiente, desempenho, projeção, adaptação e, principalmente, a forma como Filipe Luís enxerga o futuro do time. E aqui vem o ponto que muita gente ainda não percebeu: Filipe não quer perder Carrascal agora. O treinador considera o colombiano uma peça estratégica para o modelo de jogo que está construindo. Um modelo que exige jogadores agressivos, inteligentes, dinâmicos, que flutuam entre linhas e aceleram o jogo com um toque. Carrascal, nesse aspecto, é praticamente um espelho do que Filipe deseja ver na criação do Flamengo de 2026. Tanto que, nos bastidores, o treinador deixou claro: se tiver saída, tem que ser por valor irrecusável. Ou seja, não é apenas a diretoria segurando, é também o treinador pedindo manutenção. Isso para o jogador conta muito.
Afinal, Carrascal conhece de perto o que significa jogar em um ambiente onde o técnico acredita no seu potencial, te coloca em jogos decisivos e te dá liberdade para arriscar. E vamos ser sinceros, poucos jogadores no Brasil tiveram, em 2025, um segundo semestre tão importante quanto o colombiano. Ele cresceu nos mata-matas, apareceu em jogos grandes, assumiu responsabilidade e provou que pode ser protagonista em um time recheado de estrelas. E isso não passa despercebido no Flamengo, e muito menos na Europa. Por isso a proposta do Olympique não foi vista como suficiente. O Flamengo sabe que 15 milhões de euros é dinheiro, mas também sabe que 20 milhões é um valor muito mais condizente com o impacto que Carrascal pode gerar na próxima temporada. E se ele estourar em 2026 com o manto, e essa possibilidade é real, aí sim, o valor pode dobrar. Sim, dobrar. E é exatamente isso que mexe com o imaginário da diretoria. Será que vender agora é o melhor caminho? Ou será que manter o jogador por mais um ano pode render lucro ainda maior? A equação não é simples. E fica ainda mais complexa quando entramos em outro ponto crucial. O próprio Carrascal não demonstrou desejo de sair neste momento. Segundo pessoas próximas ao atleta, ele entende que esta é a primeira temporada em que está realmente adaptado ao futebol brasileiro, ao estilo do Flamengo, a torcida e a exigência diária do clube. Sair justamente agora, no momento do encaixe, poderia quebrar essa evolução. Além disso, o colombiano sente algo que nem todos conseguem sentir ao chegar ao Flamengo: identificação. Ele gosta do ambiente, gosta do time, gosta do estádio, gosta da energia da torcida. E isso pesa. O Olympique sabe que, para convencer um jogador assim, não basta apenas dinheiro. Precisa apresentar um projeto, precisa prometer titularidade, regularidade, espaço para crescer. Mas Carrascal, no Flamengo, já tem tudo isso encaminhado. Por isso, o cenário de transferência não é tão naturalmente favorável aos franceses quanto parece. E para piorar, para o Olympique, existe ainda outro detalhe. O Flamengo já comunicou que não pretende vender abaixo de 20 milhões de euros. Ou seja, a bola está no campo europeu. Se quiserem de verdade, terão que vir com força. E essa postura firme do Flamengo, por mais que inflame os torcedores e deixe o noticiário pegando fogo, também mostra uma mudança profunda no clube. O Flamengo não aceita mais que venham aqui, escolham um jogador e levem pagando pouco. O tempo em que a Europa ditava o preço e levava embora acabou, mas o mais interessante está no fato de que, mesmo com toda essa movimentação, a diretoria não fechou portas, nem para vender, nem para segurar. O Flamengo está simplesmente jogando com inteligência, esperando o momento certo, o valor certo, o impacto certo no elenco e na temporada. E prepare-se porque, na parte 4, você vai entender o que está por trás da estratégia final do Flamengo. E por que essa novela pode terminar de um jeito que ninguém espera. E agora chegamos ao ponto mais sensível dessa história, a estratégia real do Flamengo. Se até aqui a discussão girou em torno de valores, propostas e vontade do jogador, a parte final revela o que realmente está acontecendo dentro do ninho do urubu e por que a possível venda de Carrascal em 2026 não é apenas um negócio. É uma decisão de impacto profundo no projeto do clube. O primeiro ponto que a torcida precisa entender é simples, mas decisivo. O Flamengo não está desesperado por dinheiro, muito pelo contrário. O clube fechou 2025 com uma das maiores arrecadações da história do futebol brasileiro, ultrapassando R$500 milhão em vendas. Isso dá à diretoria poder de escolha, e poder de escolha muda tudo. O segundo ponto é ainda mais forte. Felipe Luiz construiu um time para 2026 baseado em mobilidade, intensidade e criação entre linhas. E Carrascal se encaixa perfeitamente nisso. Ou seja, vender agora significa perder uma peça-chave da engrenagem. E reconstruir uma engrenagem dessas não é simples. Um jogador criativo, driblador, que aparece em jogo grande e não sente pressão, é raro. No futebol brasileiro, então, quase inexistente. É por isso que o Flamengo não hesitou em bater o pé. Só sai por 20 milhões de euros para cima. A mensagem é clara, não é blefe, é convicção. Mas existe um terceiro ponto, talvez o mais importante, que explica por que o clube francês pode acabar desistindo da negociação. Carrascal não está inclinado a sair neste momento.
Nos bastidores, ele já deixou claro que sente que finalmente se adaptou ao Flamengo. Acredita que 2026 será o ano de melhor desempenho da carreira. Não quer abrir mão da chance de disputar mais títulos grandes com o manto. Vê em Felipe Luiz o treinador perfeito para potencializar seu futebol. E aqui entra o lado emocional, que pouca gente fala, mas pesa demais. Carrascal se sente valorizado no Flamengo, coisa que não aconteceu no Dinamo Moscou. Coisa que não aconteceu na Rússia, coisa que talvez não aconteceria na França. Enquanto isso, no Flamengo, ele reencontrou liberdade, confiança, protagonismo e sabe que, se fizer uma temporada de brilho total em 2026, o valor da próxima proposta não será 15 milhões, nem 20. Será muito mais. E o Flamengo sabe disso. Por isso a diretoria não pressiona a saída. Por isso a diretoria não acelera conversas. Por isso, a diretoria não trata a proposta do Olympique como oportunidade, e sim como possibilidade. Mas existe ainda um quarto ponto, o mais explosivo, que começa a circular nos bastidores como uma verdade silenciosa. O Flamengo acredita que Carrascal pode assumir o protagonismo absoluto do meio-campo se De La Cruz alternar momentos físicos novamente, e aí tudo muda. Com DLC podendo ter rotações na temporada, com Saúl oscilando devido à carga de jogos e com Lohan ainda construindo maturidade, Carrascal se torna a ponte ideal entre meio e ataque, a válvula de escape, o jogador que quebra a marcação, o armador que acelera, o homem do improviso, e esse tipo de jogador, quando encaixa, é praticamente impossível substituir. É por isso que, internamente, existe uma frase circulando entre dirigentes e membros da comissão técnica. Se vender Carrascal agora, tem que gastar o dobro para repor. E não é exagero, é realidade. E para fechar tudo isso, vem o fator final. O Flamengo não quer iniciar 2026 vendendo mais um jogador importante. Depois de Juninho, Fabrício Bruno, Matheus Gonçalves e outras negociações, o clube deseja estabilidade para começar a temporada com força total. A missão é simples: competir, ganhar e reconstruir pilares para o futuro. Por isso, cada movimento é calculado, cada conversa é medida, cada proposta é avaliada com lupa. E é por isso que o torcedor deve entender uma coisa essencial: a decisão final não será do Olympique, será do Flamengo. O clube francês pode oferecer, insistir, aumentar o valor, incluir bônus, mandar emissários. Mas quem determina o rumo da negociação é o rubro-negro. E, hoje, a tendência clara é a seguinte: se não chegar a 20 milhões de euros, Carrascal não sai. Se chegar, o Flamengo analisa, mas só vende se Felipe Luiz aprovar. E isso, na prática, significa que essa novela ainda pode virar uma grande reviravolta. Porque quando um jogador não quer sair, quando um treinador não quer perder, e quando um clube não precisa vender, a chance de permanência é muito maior do que parece. E agora eu te pergunto, nação, vocês venderiam Carrascal por 20 milhões ou segurariam ele para tentar explodir em 2026? Comenta aí porque eu quero saber sua opinião.